com os nossos três participantes, mas vamos começar com a Alicia, já que ela tem que sair em 15 minutinhos. Alicia, bom dia, bem-vinda ao Duplo Expresso. Eu pergunto para você o seguinte: há uma diferença no impacto da pandemia na população trans com relação ao restante da sociedade brasileira? Bom dia, Rômulo, bom dia, Marcelo, bom dia, Diego. Bom dia para todo mundo que está assistindo, para todas as pessoas, né, para todas, todos e todes. Respondendo a sua pergunta, com certeza, né, nós que trabalhamos com saúde coletiva, a gente precisa ter em mente a nossa base, e ela deve ser pautada em 3 letrinhas, DSS, determinação social, não só em saúde, mas aí no processo saúde e doença, né. As pessoas todas, elas adoecem, elas também se recuperam, elas morrem, elas têm todo esse processo saúde, doença, desfecho de maneira totalmente diferente. A gente não pode olhar nenhuma doença, nenhum agravo, nenhuma morbidade apenas com o viés biomédico. Por muito tempo o HIV, que é o campo em que eu trabalho, Marcelo também trabalha muito tempo, Diego, a mesma coisa, a gente não pode olhar só pelo viés biomédico. O HIV, ele deixou de ser um vírus há muito tempo, ele é uma questão social acima de tudo. A Covid-19 não é diferente nesse aspecto. Quando a gente fala de uma doença que ela vem dos ricos e passa para os pobres, diferente de muitas doenças infecto-contagiosas, que elas começam pela população pobre e por isso carregam um estigma tão grande, dessa vez a gente teve um panorama bastante diferente. As pessoas com poder aquisitivo maior viajam para a Europa, para os Estados Unidos, acabam se infectando por esse novo vírus em diferentes lugares, e até mesmo pela globalização, esse vírus ele se espraia de uma maneira muito maior. E começa da camada mais rica da população, e essas pessoas mais ricas, que muitas vezes mantiveram as pessoas que fazem trabalho doméstico em casa, os seus, enfim, ajudantes, eu não sei, até para não nomear, mas as pessoas que têm carteira assinada e trabalham com as questões domésticas, elas acabam sendo infectadas de alguma maneira por outras pessoas com poder aquisitivo maior. Eu coloco isso não por culpabilização de A ou B, até porque esse vírus a gente sabe que não foi criado em laboratório, todas essas teorias da conspiração já foram derrubadas pela boa e velha ciência, mas a gente tem que entender que o primeiro ponto a se discutir, antes mesmo de chegar na população trans, é que esse vírus ele começa desse jeito que eu acabei comentando e que é de conhecimento de todo mundo, vem da população rica para a população mais pobre. E a gente sabe que a população LGBT, principalmente a população trans do Brasil, ela é uma população pobre. É uma população marginalizada que não tem acesso à escolaridade básica, não vou nem falar das especializações, graduações e afins. É uma população, assim como a população geral brasileira, majoritariamente negra. É uma população economicamente bastante desfavorecida em relação às pessoas cisgênero. Então, com certeza, a Covid-19 tem impactos diferenciados, sim, nas questões econômicas, nas questões de identidade de gênero, e uma coisa muito específica que eu quero colocar é justamente a falta de dados. E não é só na Covid-19, nós não temos dados robustos sobre praticamente nada da população trans do país. O Ministério da Saúde, em 2016, o Departamento de AIDS, hoje Departamento de Doenças de Condições Crônicas, IST, que é inclusive da Secretaria de Vigilância e Saúde, promoveu a primeira grande pesquisa em âmbito nacional para saber como se comporta o HIV entre as pessoas trans, prevalência, comportamentos, atitudes e práticas, enfim. E veio daí, talvez, a primeira grande gama de dados em âmbito nacional em 12 capitais brasileiras. Mas isso foi iniciativa de pesquisa, nós não temos uma vigilância de sistemas que agregue a população trans. O SINAM, hoje, que é o Sistema Nacional de Agravos de Notificação, não contempla as pessoas trans, os campos de identidade de gênero, mesmo de orientação sexual, até mesmo para diferenciar que as pessoas trans não sejam HSHs, as mulheres trans no caso, nós não temos campos específicos de nome social e identidade de gênero que identifiquem. Se você é uma pessoa trans que não alterou sua documentação, vou colocar uma mulher trans como exemplo. Se você não trocou sua documentação, você entra como homem. Se você mudou a sua documentação, você entra como mulher. E a gente só tem esses dados dessa forma binária, e da Covid é a mesma coisa, eu tenho homens e mulheres. Aí no começo a gente falava que homens morriam mais que mulheres, mas será que eram só homens? Eu tinha mulheres trans e travestis no meio dessas pessoas? Será que eu tinha homens trans que já trocaram a documentação e entraram nessa contabilização de homens? Então essa coisa do gênero binário, ela já não responde mais a isso que a gente colocou, que eu coloquei no começo, que é a determinação social do processo de saúde e doença. Vários estudos pequenos aí falam da diferença entre os sexos, né, ditos sexos, em relação
a gravidade da doença, alguns impactos. Por exemplo, já vi um estudo que falou sobre a presença do vírus, né, do SARS-CoV, no testículo. Então, a gente precisa ver se isso, por exemplo, para uma mulher trans que se hormoniza, é da mesma forma. Mesmo aos dados de mortalidade. Eu acho que tudo isso é muito frágil ainda. A gente sabe que as pessoas trans são acometidas de maneira mais intensa por essa pandemia, porque isso é a via de regra para todas as doenças, e uma infectocontagiosa que a gente conhece é o HIV, que ataca, sim, que propicia um fardo muito grande para as pessoas trans. Hoje a população trans é a mais afetada pelo HIV no mundo, e isso, os poucos dados que nós temos, mas feitos de forma muito robusta, eles respondem a isso. E aí, no segundo momento, muito rapidamente também, a gente tem uma questão muito específica dentre várias da população trans, principalmente para as mulheres trans e travestis, para além do uso dos hormônios. Inclusive tem um estudo que falou que talvez o uso de hormônios femininos protegesse de alguma forma alguns impactos do coronavírus, mas todos estudos muito pequenos, mas é o uso do silicone industrial. O que é esse silicone? É um silicone que não é de uso humano, ele é um silicone de limpar peças de carro, de limpar avião, muitas vezes, né? Ele tem até gradações de viscosidade, de densidade, que é o /500, /1000, né? E esses silicones, eles são comprados por essas pessoas trans e são aplicados, obviamente, não por profissionais de saúde, mas por pessoas chamadas bombadeiras, que injetam esse silicone, principalmente nas mulheres trans e travestis, para criar aquele contorno de glúteo, quadril, para criar essa forma dita feminina que não se pôde obter antes por uma hormonização que não começou cedo. Então, essa minha fala não é jamais para criticar o uso do silicone industrial, porque seria muito fácil, né? Mas sim trabalhar no viés da redução de danos, porque as pessoas usam esse silicone industrial justamente porque o SUS não fornece prótese de glúteo, porque o nosso país não permite que as pessoas comecem a se hormonizar mais cedo e, portanto, não tenham efeitos dos seus hormônios endógenos, né? Dando características que essas pessoas não querem. Mas, enfim, bastante resumidamente, uma coisa que eu tenho trazido o silicone não é um produto de uso humano. Quando ele é gel, ele é colocado dentro do corpo, ele pode caminhar, ele não faz bolsas específicas, como é uma prótese de silicone que ela fica parada ali. Claro. Ele pode caminhar no corpo. Como ele é um corpo estranho, a depender de onde ele se instale, eu posso ter duas coisas. O primeiro é da própria injeção, ou depois, um pouco desse silicone cair na corrente sanguínea, e isso provocar um tromboembolismo muito grave. E o outro, que é bem mais comum, é o que a gente chama de siliconoma, que são, as pessoas trans chamam dos drongos, né? Os drongos de silicone, aquelas massas de silicone que elas ficam encapsuladas, o organismo tenta encapsular e forma um processo inflamatório local muito intenso, abre fístula, enfim. E isso pode ser em várias partes do corpo, e é um processo inflamatório bastante intenso. E por que eu falo isso? Se eu estou com esses processos inflamatórios bastante intensos, o meu organismo já está com uma batalha imunológica, seja por infecção ou inflamação, né, porque a gente tem os leucócitos e linfócitos que têm papéis diferentes, né, linfócitos mais para vírus, leucócitos, principalmente os neutrófilos, para as bactérias. Mas mesmo assim, ali eu estou com um pool de infecção, uma cascata muito grande. Se eu tenho vários pontos de infecção do silicone industrial, talvez um processo de tromboembolismo ali que vá caminhando, será que o meu corpo vai dar conta de mais uma infecção por um vírus novo? Essa é a grande pergunta que a gente se faz e a ciência não está nem um pouco preocupada em responder. Eu detesto, até por trabalhar com HIV, o termo grupos de risco, que eu acho que isso é muito simplório, a gente recai naquela epidemiologia clássica, não epidemiologia social, mas a gente pode falar dos fatores de risco para a Covid-19. E com certeza o silicone merece esse estudo em relação a isso, dos processos inflamatórios que são criados. Se essa pessoa ainda vive com HIV, por exemplo, e está com o CD4 baixo, está com uma carga viral alta. Então, assim, são muitas batalhas que o corpo tem que travar para coisas que já estão acontecendo e vem mais um novo vírus. E a gente sabe que as cascatas de inflamação pulmonares em algumas pessoas, elas são bastante intensas. E muitas vezes o que leva à morte é isso, essa cascata inflamatória, né, do próprio pulmão. Então é mais ou menos isso, né? Falei bastante, falei rápido, mas eu acho que essas questões, principalmente as determinações sociais e esse ponto fisiopatológico muito específico, merece muita atenção. O que não está sendo dado para as pessoas trans no Brasil. Para quem é que a gente faz saúde? A gente faz saúde geralmente para um grupo binário. Saúde do homem, saúde da mulher. No máximo aí adolescente idoso para respeitar um ciclo de vida.
Mas, enfim, eu acho que nós temos muito que discutir. A população LGBT como um todo, claro, sofre de uma maneira diferente, as mulheres, mas eu trago a especificidade das pessoas trans porque nós não somos nem sequer visíveis para esses dados muitas vezes. E eu acho que, a priori, é isso. Perfeito. Alice, a gente tem mais 5 minutos com você, até você ter que se retirar, então eu pediria que o Marcelo Naveira, que trabalha com você há algum tempo, perguntasse o que você acha importante ainda, qual ponto que a Alice não apresentou na sua intervenção inicial, Marcelo, que você acha que é importante abordar ainda nesses 5 minutos. Alicia, minha pergunta seria realmente no que você falou na parte dos dados, né? Se tem alguma mudança, teve alguma mudança expressiva, digamos, depois de 2016, né? No departamento que tenha melhorado a informação estratégica para a população trans. Perfeito, Marcelo. É aquela frase de vó, né? Quando a gente, e aí até peço que o Diego consiga complementar, porque ele participou muito nesses processos também, né? Quando a gente quer arrumar a nossa casa, quando a gente quer arrumar o mundo, a gente começa pela nossa casa, e quando quer arrumar a casa, a gente começa pelo nosso quarto, né? Então, assim, mudar a Sinam, mudar esses sistemas maiores, depende de um processo muito maior. Mas um departamento que tem sob sua égide, né, alguns sistemas específicos que conseguem ser geridos ali dentro, é muito mais fácil, né? Então, uma das coisas, né, essa vigilância ativa que foi feita através da pesquisa Divas, que eu falei para vocês, a CRDS em 12 capitais brasileiras, já foi uma inovação muito grande, esses dados estão sistematizados. E aí, fazer um merchan pessoal, né, a minha dissertação de mestrado foi exatamente nessa pesquisa, e a primeira publicação feita oficialmente fora do grupo nacional, ou seja, da Fiocruz, lá do Rio de Janeiro, que ganhou a licitação da pesquisa, que fez um primeiro artigo básico falando dos dados, mas o primeiro artigo dos setoriais, enfim, dos sites, foi meu, ou seja, uma pessoa trans escrevendo dados sobre pessoa trans, e eu publiquei esse artigo na Revista Brasileira de Epidemiologia, que foi fruto da minha dissertação de mestrado, falando um pouco do uso de hormônios. E também nos sistemas, Marcelo, a gente tem, né, existe dentro do departamento 2 sistemas bem específicos, que é o Ciclone, que é o de controle logístico de medicamentos antirretrovirais, e o Cicel, que é de laboratório, né, para colocar os resultados de exame de laboratório. Nesses dois sistemas, a gente conseguiu fazer uma alteração importante na ficha de cadastro. E tudo isso com o advento da PrEP. A PrEP não só trouxe mais essa modalidade de prevenção para o Brasil, mas trouxe essa possibilidade da troca da ficha geral de cadastro do Ciclone, principalmente. Então, a gente conseguiu colocar nome social, que inclusive é um decreto presidencial, nós precisamos cumprir isso, não é uma questão de querer ou não querer, só que o nome social ele é muito frágil. A partir do momento que eu troco meu nome na justiça, oficialmente, eu deixo de ter um nome social. Então, ele não é um marcador vitalício da pessoa ser trans ou não. Então, por isso, para atuar de forma sinérgica, nós colocamos os campos identidade de gênero, órgão genital de nascimento. Por que isso? Porque a pessoa pode ter operado ou não, e também muitas pessoas trans nem sequer conhecem esses termos de identidade de gênero ou não, e uma outra frente desse departamento, que é o Viva Melhor Sabendo, já trazia isso, esses campos no seu rol de perguntas ali a fazer para as pessoas que eram testadas. E também o campo orientação sexual. Então, a partir disso, as pessoas que usam alguma medicação antirretroviral, seja para PrEP, pré-exposição, profilaxia pré-exposição, para PEP, que é após exposição, ou para terapia antirretroviral, que estejam dentro desse sistema, eu vou começar a filtrar a partir de um momento aí quem são pessoas trans, quem são cis, se elas são gays, lésbicas, mesmo sendo cis ou trans. Então, nesses sistemas, no CICEL a gente conseguiu colocar o nome social e identidade de gênero também, mas ainda está sendo processado, porque é um sistema um pouco mais complexo. A gente está nesse front aí, mas teve esses avanços, né? Um pouco micro dentro do aspecto do Ministério da Saúde, do SUS como um todo, mas acho que já foi um avanço bem importante. Maravilha, Alicia Kruger, muito obrigado pela sua participação aqui hoje, por trazer essas informações tão importantes para a gente conhecer uma realidade que já é geralmente invisibilizada, ainda mais nesse momento em que o noticiário está tomado pela questão geral, mais ainda invisibilizado do que nunca. E a gente aguarda outras oportunidades que você possa trazer novos esclarecimentos, desejando a você um bom dia. Obrigada. Posso só deixar uma última mensagem, aproveitando que eu vejo que é um podcast bastante progressista nesse sentido. A gente está falando muito que vidas negras importam, e elas importam demais. E quando a gente fala de vidas negras, não esqueçamos das vidas trans pretas.
A gente ainda fala que o Brasil é um país que é muito racista e é também muito transfóbico. A gente, inclusive, dentro dos movimentos sociais, fala muito que existem muitas pessoas no movimento negro que negam a discussão da transfobia, assim como existem muitas pessoas dentro do movimento trans que negam a questão do racismo. A gente precisa olhar muito bem para isso. Vidas negras todas importam. Da mulher trans preta, do homem trans preto, todas essas vidas importam e a gente tem que começar a fazer essa discussão bem maior mesmo. Maravilha. Bom dia para você e até uma próxima oportunidade. A gente conversou aqui com a Alicia Kruger, ela que é farmacêutica, consultora da OMS e também uma ativista das questões envolvendo a saúde pública da população trans.